sobre as cadeias do DNA. Como elas procedem? As cadeias são semelhantes ao do corpo físico. Ali na geometria sagrada do DNA na mesa radiônica Arcturus, na verdade é um portal de conexão com os seus registros. Tá? É um portal de conexão com os seus registros. Que a partir do momento que eu acesso aquela frequência, ela é automático, sim, sempre todo cliente que sentar ali na mesa, a gente já vai acessar registro, porque a partir do momento que você abre a mesa para alguém e fala, olha, você está precisando disso aqui porque essa ferramenta deu isso, é porque eu estou acessando o registro daquela pessoa. Muita coisa está fora. Está no campo áurico dela, é visível. A pessoa chega, eu sei que ela está com medo, eu sei que ela está nervosa, eu sei que ela está chorosa porque está triste com alguma situação da vida dela. Mas tem muita coisa que você olha na mesa e você não saberia. E está muito íntimo. Então, a ferramenta do DNA, na verdade, ela serve para fazer o quê? Para, primeiro, realinhar essa questão do DNA. Isso vai levar N vidas aí para frente ainda, para a gente poder alinhar isso de uma forma positiva e alcançar a expansão. Eu falo que as cadeias do DNA é o livro da vida. O livro da vida está contido no DNA. Qual DNA? O DNA cósmico. Então, eu sempre digo isso. A minha avó, quando eu era criança, ela dizia que quando eu fosse para o céu, São Pedro ia vir, abrir um livro, e ali ia ter todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz, todas as artes, todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz escondido ia estar naquele livro, e ele ia ver tudo, e ali ele ia decidir se eu ia para o céu ou se eu ia descer o elevador. E eu ficava com medo daquilo, né? Mas a minha avó era muito sábia. Na verdade, o que em outras palavras, tem gente que, pior que tem gente que acredita nessa teoria. Só que isso é uma metáfora. Porque todos os teus registros estão no seu DNA. Todos os seus registros estão no seu DNA. O DNA é o livro da vida. E sim, seres superiores a nós, que estão numa linha de ascensão maior que a nossa, porque a gente vai chegar lá um dia, alguns de nós, né, vamos chegar lá um dia, espero que nós estejamos todos nesse balaio de que vai chegar lá, né? Porque muita gente vai ser enviado para outro sistema aí e resetar, vai voltar do zero, então é muito complicado. Mas quando esses seres, eles conseguem, é como se eles passassem um scanner e falassem assim, olha, eu estou vendo toda a tua vida aqui. A partir de onde? A partir de onde? A partir do DNA. E nós temos acesso a 2 fitas apenas. E essas 2 fitas ainda elas não estão ali 100%. Tá? Os cientistas disseram que tinha mais fitas, mas era lixo genético. Assim, né? Lixo genético. Não está à toa ali, né? É a mesma coisa que os 12 filamentos. Como é ativada essa cadeia ou filamentos do DNA no cliente? Então, é automático, tá? Então, por exemplo, às vezes, quando o pêndulo escolhe a cadeia de DNA, aí sim, ele está apontando que pode ter algum registro que precisa ser limpo ali. Não é sempre que ele vai trabalhar na cadeia do DNA. Automaticamente, algumas coisas ali ele já vai ativar pelas próprias ferramentas da mesa. Mas vai ter coisa... Às vezes o pêndulo ele vai girar em torno ali do DNA, mesmo com a pessoa ali, aí você fala que estranho, o pêndulo girou no DNA. Acontece. Quando isso acontece, é porque o sistema, os nossos guias, os nossos mentores espirituais, eles estão dizendo para a gente o seguinte, olha, tem registro que vai ser limpo, é importante olhar para isso. Então, pode ser um registro de vidas passadas. O que são registros? Registro é aquilo que está lá, eu fiz... Hoje está me atrapalhando essa informação, mas eu não tenho mais nada com isso. Hoje eu não tenho por que ter esse registro. Por exemplo, eu paguei uma pena que agora eu jamais faria isso de novo, mas consta lá o registro ainda e isso ainda hoje pode me atrapalhar. Por quê? Porque deixa a coisa um pouco lenta, o meu avanço na evolução um pouco lento, porque tem um monte de sujeira, um monte de coisa ali que está registrada que precisa ser liberada. E, na verdade, ele não vai acabar limpar karma, porque karma é consequência de tudo que eu fiz. Então, hoje eu sou a consequência de ontem, consequência da semana passada, consequência de anos atrás, consequência de todas as minhas ações que eu tenho desde que nasci e pré-uterina.
E também eu levo parte de frequências, de consequências do que a minha família lá atrás, do que a minha ancestralidade fez. Então é importante olhar para isso. Quando vem para a cadeia do DNA, ele está falando, ó, precisa olhar para alguma coisa aqui, ou sistêmica, ou de vidas passadas, ou precisa limpar algum registro, inclusive, dessas vidas. O que ela prometeu, o que foi acordado, o que hoje não faz mais sentido para essa pessoa. Então é muito comum, a pessoa fez juras de amor, prometeu lá, fez até pacto de sangue, cortou o dedinho, colocou um dedinho um no outro, falou, a gente vai se amar para o resto da vida, e de repente a coisa não rola. Só que você criou no astral, todo pacto que você faz, você gera uma casca energética disso lá no astral. Então é importante, a gente, quando cai a ferramenta das 12 cadeias do DNA, é importante olhar para algo que precisa ser apontado naquele momento. E aí eu posso perguntar se aquilo vai trabalhar alguma questão sistêmica, em qual geração, quantas gerações atrás, qual geração, eu posso fazer todas as perguntas no relógio radiestésico. Ou se aquilo é alguma limpeza de algum registro acástico, ou se é alguma situação de limpeza do registro acástico de vidas passadas, ou ou dessa vida, ou ancestral. Pode ser feito dessa forma, pode ser perguntado dessa forma. Ela pode ser ativada intencionalmente. O DNA, ela pode ser, sim, trabalhado intencionalmente a partir do momento que eu quero limpar uma situação. Geralmente, quando você faz mesa para casal, mesa para relação de pai e mãe, pai com filho, filho com pai, mãe com mãe, mãe com avó, enfim. Quando você geralmente faz uma relação, uma mesa para duas pessoas, às vezes a pessoa geralmente ela já vem apontando, falou, olha, eu quero resolver minhas questões com a minha filha, eu quero resolver minhas questões com o meu ex ou com a minha ex, eu quero resolver as questões que eu tenho com determinadas pessoas. Geralmente essa pessoa precisa de limpar registros. Ela não consegue desconectar ou ela não consegue fluir a relação porque existe ali algumas coisas que estão impedindo. Então é importante, você pode sim ativar, olha, eu tenho intenção na mesa, botar a intenção, ó, eu quero trabalhar os registros acásticos, quero trabalhar a ferramenta do DNA, fazendo a limpeza dos registros que são necessários e o que mais é necessário para que isso aconteça, ou seja, quais são as outras ferramentas que são necessárias para que isso aconteça. E a mesa vai te dar tudo isso. Tá? Mas eu posso, por exemplo, olha, eu estou vindo aqui, eu não sei, minha relação no meu trabalho não está indo bem. Será que eu não tenho algum registro, alguma coisa que está, algum empecilho, alguma pedra no caminho? Uma pedra que eu falo seria algum registro no meu caminho que esteja impedindo o meu avanço lá também? É importante saber isso. A gente consegue perguntar isso lá no DNA. A mesa ela vai ajudar sempre a achar uma resposta. Conseguir pôr em prática é prática, tem que praticar. Eu falo para as pessoas, eu tenho alunas eu tenho uma aluna de 84 anos, acho que deve estar com 85 anos, ela faz a mesa, ela brinca com a mesa de Ônica Arcturus. Mas ela trabalha todo dia com a mesa. Todo dia ela pega a mesa de manhã, pega a mesa à tarde, ela não atende cliente, ela faz para ela, para os bichinhos dela, tem um monte de animalzinho, então todo dia ela está fazendo para um cachorro, para um gato, ou ela está fazendo para o filho ou para o marido, ela não atende externo, mas ela faz para a amiga que está com problema, ela faz para a cunhada, né? Ela faz para as pessoas ao redor dela. E ela domina a mesa. Mas por quê? Porque ela treina todos os dias. É uma ferramenta, a mesa é uma ferramenta que tem muita coisa ali, tem muita geometria, tem muito simbolismo, e é necessário que você trabalhe. Como que eu vou ficar bom? Como que eu vou interagir com a mesa? Como que eu vou fazer com que aquele sistema da mesa seja integrado ao meu sistema energético, espiritual, físico, mental, emocional? Atuando, praticando todos os dias, pega a mesa ali e faz uma mesa para você, faz uma mesa para o teu dia, faz uma mesa para o teu animalzinho, para o teu pet, para as pessoas que estão ao teu redor, para quem te pede. Quais animais de poder ainda te desperta curiosidade? Então, aqui colocaram búfalo, lobo, águia, búfalo, lobo, búfalo. Búfalo, búfalo, búfalo. Búfalo foi o que mais deu perguntas. O búfalo, como ele age no dia a dia e qual o significado quando ele cai mais de uma vez para o mesmo cliente? Eu tenho que entender o seguinte, ele cai mais de uma vez na mesma mesa ou várias vezes, sempre que o cliente volta? Sempre que eu vou fazer a mesa, cai o búfalo. Ele tem que entender isso, tá?
Quem que me fez essa pergunta? Que foi Yara. Yara. Eu preciso saber como que essa, sempre cai sempre como assim. Eu estou fazendo a mesa, caiu o búfalo. Fui lá, coloquei, aí volto, de repente caiu o búfalo de novo. Pode ser que está fundamentado na tua mente que se cair a primeira vez é o animal de poder, se cair a segunda é a linha do arcanjo, ou se cair, porque não faz sentido cair duas vezes na mesma mesa. Mas eu posso fazer uma mesa hoje para mim, cair o búfalo, amanhã cair de novo. O que representa o búfalo? Os animais de poder, a coisa mais simples de trabalhar com animais de poder é isso. O que o búfalo, quando você vê um búfalo na frente, a tendência, se você tiver, vai lá no pasto. De repente você está andando no pasto, ai que bonito, que verde, que legal. De repente você ouve um barulho, olha para o lado, tem um búfalo na sua frente. Qual é a tendência? A primeira coisa, a menos que você seja treinado em criar gado, a primeira coisa que você vai fazer é sentir um pouco de opa, peraí, se ele passar por cima de mim, ele tem muita força. O búfalo é a força de ação, de trabalho, é saúde, né? Vigor, força, poder. Então, a gente tem que entender que o búfalo ele está lá representando o descendente, ou seja, ele está representando o outro. Se a gente fosse colocar as casas astrológicas, nós estaríamos falando do descendente. O ascendente é o leão, o descendente é o búfalo. Por quê? O ascendente é o leão porque o leão é o eu, é o sol. Então eu busco o meu sol é leão. E o descendente é o búfalo, seria a lua dele, né? O sentido oposto. Então, o búfalo é a energia de trabalho, a força de trabalho, força de realização, a força da saúde, como eu lido com as questões, com o outro, como eu lido com força, com energia de trabalho, como eu lido com o equilíbrio da relação com as pessoas que estão ao meu redor. Porque a casa 1, que é o lobo, que é o leão, aliás, a casa 1, que é o leão, ele traz o quê? O meu ego. Agora, o búfalo é como eu lido com a tua força, porque o leão é a minha força. O búfalo é a força do outro, como eu lido com as questões dos outros. E também o búfalo é a minha força de trabalho. Como está isso? Como está o meu vigor? Como está a minha vitalidade? Então entra o búfalo nessa questão. Como ele age no dia a dia, o búfalo é justamente para dar essa força de realização. A gente nem vai falar de procrastinação, porque o búfalo ele é meio lento, as coisas, né? Mas ele tem uma força motora muito grande. Quando ele começa a caminhar, e se ele não quiser parar, é difícil parar um búfalo, por exemplo, na tua frente. Ninguém fica na frente de um búfalo correndo, né? Você vai sair da frente dele. Então, é a aceleração, é um impulso para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais ágil e mais certeira, com um trabalho organizado, porque está relacionado também à casa 6 na astrologia. A casa 6 está muito relacionada à saúde, ao equilíbrio, à vitalidade. A casa 7, que é a relação, a força dos meus relacionamentos, como eu lido, como aquele leão lida com o búfalo, como ele lida, como ele caça a oportunidade com as outras pessoas, oportunidade de negócio, de relacionamento, de amizade. E também o búfalo está relacionado também ao desapego, né? Tem a história do búfalo branco, que não existe aqui, existe aqui na América do Norte, mas o búfalo branco, ele não foge quando ele vai ser abatido pelos índios, ele não foge. Ele se dá ali, ele se doa praticamente, né? Ele não se entrega, ele se entrega. Tá bom. Ele não é bobo, mas ele não foge. Ele percebe que ele vai ser caçado ali naquele momento, mas existe uma consciência, o búfalo branco, que é o espírito do búfalo branco, existe uma consciência de que ele vai ser reciclado pela tribo. E aqueles índios que caçam os búfalos brancos, por exemplo, eles aproveitam toda a matéria orgânica daquele búfalo. Então, eles agradecem ao espírito do búfalo branco. Então, o quanto eu agradeço as oportunidades que eu tenho, o quanto eu agradeço as coisas, a vida que eu tenho hoje. Gente, vida é vida, não interessa se a vida tá ruim ou tá boa. Ninguém tem vida 100% boa 100% do tempo e ninguém tem vida 100% ruim 100% do tempo. Vai ter um dia que você vai dar um sorriso, pelo menos. Então, quanto eu agradeço por esse sorriso que eu consegui dar hoje?
Então, o búfalo branco, no caso o búfalo branco, ele traz essa questão da doação, do equilíbrio, do compartilhar. Compartilhar o quê? Com o outro. Lembra que o búfalo ele é o contrário do leão, né? Ele é a caça do leão, na verdade. Eu vou à caça do equilíbrio, do trabalho, da minha saúde, de melhorar as questões e também de me desapegar do que é desnecessário. Chega um momento que eu falo, olha, isso não é mais para mim e eu preciso desapegar disso, que representa a casa 8 na astrologia. Tá? Então, quando cai o búfalo, pode estar relacionado aos desapegos, à energia de trabalho, à energia de saúde, a relação, a força da relação que tem com o parceiro, com o chefe, com o amigo, com o irmão, com a mãe, com o pai. Tá? A águia, ela está relacionada ali ao norte, a visão de futuro, a casa 10, a questões profissionais, carreira. Então, a águia, ela é uma visão ampla, é sair daquela situação. Como eu saio disso e enxergo o meu problema, a solução para aquele problema. A águia, ela traz essa energia de você sair. Sabe quando você fala, ufa, nossa, resolvi. Que bom, estava preocupado com isso. Isso é águia. Quando você sai da questão. E como que você resolveu? Abri mão, fui lá tomar um café. Aí quando eu voltei, o problema estava na minha frente ali, praticamente. Eu enxerguei o problema, a solução para aquele problema naquele momento. Isso é a águia. Só que às vezes a gente está tão afundado no problema, está tão, né, atolado na lama, que a gente não consegue sair, olhar de cima e ver e falar, olha, pô, tem um galho ali, só, né? Deixa eu sair dessa lama aqui, de onde eu tô atolado. Tem um galho aqui, só que eu não tinha visto o galho porque eu estava... Sabe aquela pessoa que está se afogando no raso? Tem 70 centímetros de água e a pessoa está lá deitada, lá se afogando. Se ela parasse e olhasse, opa, peraí, tem chão aqui, é só eu me levantar. A águia é isso. Parece brincadeira, mas tem gente que tem dificuldade de enxergar a solução que está na frente dela. A águia também é o que eu quero a longo prazo, o que eu quero definir ao longo da minha vida, o que eu preciso projetar lá na frente para começar a realizar agora. Então a águia ela tem essa conotação, sempre é a visualização de um norte, de um caminho, de um rumo. O búfalo, o lobo vai trabalhar a criança interior, as relações familiares, pai, mãe, também vai trabalhar o resgate da criança interior. Águia na relação com pai e mãe. Eu vejo o lobo na relação com pai e mãe, porque o lobo é as minhas bases. E meu pai e minha mãe estão aqui nas bases, né? Eles estão por trás de mim. Eles que me deram base, eles que me engajaram. Então, eu vejo o lobo nessa relação. Então, sempre que cai o lobo, eu vejo mais a questão de pai e mãe em relação ao lobo. Como se dá o envio das energias dos animais de poder? É nível consciente, mental, emocional ou energético? Os animais de poder é um arquétipo, tá? Então ele pode funcionar em todos esses níveis. No nível físico, ele vai causar uma ação necessária. No nível mental é uma percepção, talvez, e no nível espiritual é uma mudança mesmo, uma conexão com a egrégora desses animais. Todo animal de poder tem uma alma grupo, como todo animalzinho tem uma alma grupo. O búfalo tem a alma grupo dele, a águia tem a alma grupo dela, né? O leão, o cachorro, o gato, o papagaio, todos eles são pertencentes a uma alma grupo. E quando você se conecta energeticamente, espiritualmente com essa alma grupo, você consegue entender as influências energéticas desse animal e os arquétipos desse animal você consegue utilizar para uma situação mais positiva. A relação com pai e mãe é lobo, tá? A relação com pai e mãe é lobo. Dúvidas sobre a relação dos animais de poder com os arcanjos? São ferramentas diferentes, mas ao mesmo tempo que trabalham juntas. Se você pegar o livro do Apocalipse lá, você vai ver que tem tem toda uma parábola ali no Apocalipse, onde você tem lá os arquétipos dos animais, você tem o búfalo, você tem a águia, você tem o leão, tá tudo ali como força, como poder de energia espiritual, e você tem os arcanjos também. Então, eu associei o arcanjo Miguel, por exemplo, com o leão.
eu associei o búfalo com o Uriel, e associei a águia com o Gabriel, e associei Rafael com o lobo. Rafael, porque ele é o anjo curador, o arcanjo curador. Ele também trabalha a ciência, o aprendizado. E o lobo são as bases, questões familiares, pai e mãe, traumas de passado. Então, eu ajusto o trauma daquele lobo com a frequência de Rafael, por exemplo. Já o leão é o eu, é o ego, é a força, né? O leão é o rei, ele vai lá e caça aquilo que precisa, a leoa, no caso. Caça quem ela precisa caçar, defende os filhos com unhas e dentes. E aí ele tira da frente o que é desnecessário, manda os leões lá que estão enchendo o saco embora. Ela usa muito o quê? A frequência do arcanjo Gabriel. Então eu imagino Miguel vindo ali acompanhado de um leão enorme, gigante e tal. A águia ela está em uma relação com Gabriel. A águia é o norte, é a busca do caminho, e o Gabriel é a questão são as trombetas, né? Ele está muito relacionado à trombeta, ao anunciar as boas novas, a trazer boas notícias, né? Então eu vejo muito isso, né? Eu quero um norte, aí tem a Ancora também em Gabriel para trazer, olha, ali ó o caminho que você vai, usa essa águia para alçar esse voo e chegar até lá. E o Uriel, ele é o fogo de Deus. Então, como eu transmuto a minha energia, como eu transmuto a energia com as pessoas ao meu redor, que é o outro, né? Então, como eu transmuto essas energias? Como eu lido com os desapegos? Como eu queimo isso, sabe? Pega aquilo, joga na chama trina e queima. Isso daí é Gabriel, é Uriel. Como eu queimo essas frequências? Tá? Então, é muito importante vocês entenderem que você pode trabalhar separadamente o arcanjo ou o animal de poder, vai do que eu intuí naquele momento, ou fazer essa análise entre um e o outro. Chakras, sobre quais você gostaria de aprofundar? Aí estão me perguntando aqui sobre chakra cardíaco, sobre o plexo solar, esplênico, frontal. Dificuldade dessa ferramenta na mesa, qual a frequência que usa? Dificilmente sai essa ferramenta na mesa. Os chakras, na verdade, eles apontam uma certa deficiência energética ou pode ser física. Geralmente eu não dou diagnóstico físico para os chakras, porque a gente não pode dar diagnóstico, isso é proibido por lei, mas eu dentro da minha mente eu já imagino quando eu tenho um dispositivo de chakras ali com um determinado problema. Na verdade, os chakras ele vai trabalhar uma questão metafísica, né? Além da física, além do campo físico. O chakra ele me dá uma consciência do que aquela pessoa pode estar passando. O que está pegando mais na vida daquela pessoa naquele momento. E o que aquilo está interferindo. Porque às vezes dá mais de um chakra, dá 2, 3, 7, 6, 5. Então, quando dá 7, não se apavore. Geralmente ele apontou ali que a pessoa estava um pouco desequilibrada e aí ela precisou se reequilibrar. Quando eu falo desequilibrada, não significa que a pessoa está doida, desequilibrada, doente, mal, nada disso. Significa que a pessoa que está ali com os chakras desalinhados energeticamente, vamos dizer assim, ela passou por uma situação que deu uma balançada nela. Pode ser um cliente que você atende num balcão, para quem trabalha no comércio, por exemplo, ou para quem é terapeuta, ou para quem é professor e passou um dia onde tinham alguns alunos ali com uma frequência bem negativa, desalinha, a gente entra em ressonância com a energia do outro, né? Ao entrar em ressonância com a energia do outro, nós passamos a adoecer com a patologia dele, desse outro, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso acaba desalinhando bastante. Então, quando eu tenho os chakras, eu vou sempre fazer uma análise metafísica. Chakra cardíaco é amor incondicional, tristeza profunda, muita raiva que eu guardei que se transformou em tristeza, mágoa, falta de amor próprio, ou achar que ama demais as pessoas e esquece de si próprio. Então pode ser relacionado a isso o chakra cardíaco. Chakra laríngeo pode estar relacionado a brigas, discussões, aquilo que eu tive que engolir. Eu tive que engolir isso, não desceu muito bem, mas eu fiquei quieto para não causar um tipo de atrito maior. Lógico que você não tem que causar atrito maior, mas você também não tem que engolir aquilo, né? Você tem que dissipar aquela energia para que aquilo não te afete de alguma forma.
Como que você vai fazer isso? Vai correr depois, vai bater vai lutar boxe à noite, vai bater num saco de areia. Alguma coisa você precisa fazer. Fazer algum exercício, dançar, não importa. Mas o que eu não posso é ficar com aquela energia entalada. E quando aparece na mesa, geralmente existe alguma frequência, algo que não está legal nesse campo. Está relacionado à chakra laríngeo também, à tireoide, aliás. O chakra laríngeo está relacionado à tireoide, mas não quer dizer que aquela pessoa tem um problema na tireoide. Significa que ela está com um problema relacionado ali à comunicação, à livre, à boa comunicação. Quais conflitos emocionais que dão ali no chakra umbilical? O chakra umbilical, ele carrega ali a questão do estômago, fígado, rins, baço. Então, assim, quando eu falo de chakra umbilical, que vocês chamam de plexo solar, eu estou falando de alguma coisa que eu engoli, não me fez bem, aquilo que entalou, de repente eu joguei uma água para descer mais rápido, para conseguir desanuviar essa região aqui, foi lá para o estômago, e aquilo me enjoou. Uma não aceitação de alguma coisa, que essa pessoa não está aceitando alguma coisa que ela engoliu, que ela teve, né, que ela trouxe para dentro. Pode estar relacionada à mágoa, raiva, porque tem uma conexão forte ali com o fígado. Depois isso vai lá para o coração, mas o fígado é muita raiva também. Então, ansiedade está relacionada ao chakra umbilical, medo, pânico, estresse, falta de alegria. Não é a tristeza é pulmão. A falta de alegria, tipo, ó dia, ó vida, ó azar, não tô triste, mas também não tô feliz, nunca. Isso é alguma coisa relacionada ali também ao chakra umbilical.